Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora às 7h02, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio que é a número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Candidatos da CNH ganham novo prazo para concluir a habilitação aqui no estado. Câmara de Goiânia aprova projeto de lei que responsabiliza a prefeitura pelas calçadas públicas. Goiás comemora crescimento de coberturas vacinais nesse ano. Prazo para sacar o abono salarial terminou ontem, sexta-feira. Bandeira tarifária de janeiro se mantém verde sem cobrança extra na conta de luz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h03, sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale desse sábado. Agora você confere as principais notícias do Brasil e também aqui de Goiás nessas últimas 24 horas. E terminou ontem, sexta-feira, o prazo para trabalhadores sacarem o abono salarial de 2024. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, nesse ano foram liberados 27 milhões de reais para o pagamento do benefício. No entanto, 218 milhões de reais ainda estão disponíveis na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil para 239.142 trabalhadores que não sacaram os recursos. O calendário de pagamentos organizado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador se encerrou em agosto e contemplava 26.151.000 trabalhadores. O valor do abono salarial neste ano varia entre 118 até R$1.412, dependendo da quantidade de meses trabalhados ao longo do ano base, que foi 2022. Tem direito ao benefício profissionais da iniciativa privada e servidores públicos cadastrados no Programa de Integração Social ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público há pelo menos 5 anos, que tenham trabalhado durante 30 dias no ano base e recebido até 2 salários mínimos por mês. E a emissão do registro e a fiscalização de licenças de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs, pela Polícia Federal, vai começar efetivamente somente no dia 1º de julho do ano que vem. A nova data consta em portaria conjunta assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também da Defesa, José Múcio, publicada na sexta-feira. Atualmente, esse registro e fiscalização são feitos pelo Exército, mas um decreto do presidente Lula determinou que a atividade passaria para a Polícia Federal a partir de janeiro do ano que vem, prazo agora adiado em mais 6 meses. Até o momento, cerca de 200 servidores da polícia já passaram por treinamento para atuarem nessa fiscalização. Outras informações serão realizadas outras formações, aliás, serão realizadas ainda nos próximos meses. No início desse mês, o diretor-geral da Polícia Federal já havia dito que a instituição não poderia fazer esse trabalho ainda por falta de recursos e de pessoal. E os reservatórios atingem 50% de armazenamento com as chuvas no país. Quem traz os detalhes é Alain Barbosa. Chuvas dos últimos dias fizeram os reservatórios das principais usinas de energia do país alcançarem 50% de armazenamento na média nacional. A informação é do Ministério de Minas e Energia com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O menor índice dos reservatórios neste ano foi registrado no dia 6 de novembro, 43,69%. O motivo foi o longo período de estiagem em 2024, o maior da série histórica. Além das precipitações mais constantes e intensas, o Ministério de Minas e Energia atribui a melhoria dos reservatórios a algumas medidas adotadas, entre as quais a restrição da vazão das usinas hidrelétricas de Jupiá, no Mato Grosso do Sul, e Porto Primavera, em São Paulo, que garantiu até 11% de água nos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com o ONS, as perspectivas para os níveis de energia armazenada em 31 de dezembro
estão estáveis, com 3 subsistemas devendo superar os 50%. O índice mais elevado deve ser verificado no sul do país, 79,7%. Na região norte é de 54,9%. No subsistema sudeste e centro-oeste, 50,4%. E no nordeste, 44,9%. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária informou que termina na próxima quinta-feira, dia 2 de janeiro, o prazo para produtores rurais efetuarem a semeadura da soja em Goiás, referente à safra 24/25. Após esse período, não é mais permitido o plantio da soja no estado e nem no sistema irrigado. A medida está prevista na Instrução Normativa de número 6 da Agrodefesa, alinhada ao Programa Nacional de Controle de Ferrugem Asiática da Soja, estabelecida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Segundo a gerente de Sanidade Vegetal da Agrodefesa, Daniela Rézio, estender a semeadura além do prazo definido na normativa pode comprometer a fitossanidade das lavouras de soja e a economia agrícola do estado. Em Goiás, o calendário anual de semeadura da soja compreende o período que vai do dia 25 de setembro até o dia 2 de janeiro. O presidente da Agrodefesa orientou que seguir essa medida é importante para assegurar a sanidade vegetal no estado e também garantir a produtividade das lavouras. A Secretaria de Estado da Saúde goiana está comemorando a retomada do crescimento das coberturas vacinais neste ano de 2024, na comparação com o ano passado. O resultado foi possível graças a algumas ações e políticas públicas colocadas em práticas ao longo dos últimos anos, entre elas a lei estadual que estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação do certificado de vacinação no ato da matrícula escolar e também a ferramenta Imuniza Goiás de identificação de não vacinados. O secretário de Estado da Saúde, Razível Santos, afirma que o esforço vai continuar em 2025. E cerca de 220 mil veículos devem passar pelas rodovias goianas na véspera de Ano Novo. Quem traz detalhes sobre essa reportagem é a Débora Marques. O fluxo de veículos deve aumentar nas rodovias que cortam Goiás durante a véspera de Ano Novo, principalmente entre as cidades de Anápolis, na região central, e Porangatu, no norte do estado. A previsão é que aproximadamente 220 mil veículos circulem por esses trechos. Em Goiás, as BRs 153, 414 e 080 devem concentrar o maior volume de tráfego. A expectativa é de que entre os dias 27 e 31 de dezembro, o movimento nas três rodovias chegue a quase 290 mil veículos. No Tocantins, no trecho da BR-153, entre Aliança e Talismã, o volume de tráfego deve alcançar cerca de 66 mil veículos. A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelos trechos, reforça a importância de seguir as regras de segurança para garantir viagens tranquilas durante o feriado e também as férias. Entre as recomendações estão utilizar sempre o cinto de segurança, evitar o uso de celular ao dirigir, não misturar álcool e direção, realizar a revisão preventiva do veículo, checando freios, motor, direção, lanternas, pneus e nível de óleo. E para quem viaja com crianças, o uso de cadeirinhas infantis é indispensável. Motoristas que trafegarem pelas rodovias do centro-norte do país devem redobrar a atenção, especialmente devido ao período de chuvas, que exige precauções adicionais para garantir a segurança durante o trajeto. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. O histórico estádio Santiago Bernabéu passou por uma série de mudanças estruturais e também está de nome novo. A casa do Real Madrid, que leva o nome do antigo presidente responsável por construí-la, agora se chama apenas Bernabéu. A alteração se dá por estratégias de marketing, pode ser identificada nas mais recentes propagandas e informações do clube. O Real Madrid não comunicou uma mudança oficial da nomenclatura do estádio. No entanto, as peças comerciais divulgadas para o fim de ano contam apenas com o Bernabéu, além de ser esse o nome do tour, da arena e das miniaturas na loja oficial. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube já testou algumas alterações na fachada para encurtar o nome antigo. E a ideia é que seja uma mudança silenciosa, que possa facilitar possíveis acordos de patrocínio no futuro.
E o Fluminense está perto de ampliar o contrato de Cano até o fim do ano que vem. Aliás, até o fim de 2026, por mais 2 anos. A ideia do clube é aumentar pelo menos 1 ano de contrato do atacante, que está de férias na Argentina. Existe um interesse das duas partes pela ampliação, que deve acontecer no retorno do atacante ao Brasil. Cano vem despertando o interesse do mercado sul-americano. Ele recebeu sondagens de clubes brasileiros e de times argentinos recentemente. A ideia do Flu é não correr risco de perder o atacante, com a possível assinatura de um pré-contrato no meio do ano. O atacante Keno já tem tudo acertado para ampliar o vínculo com o clube até 2026. O clube também negocia para aumentar os vínculos de Ganso e de Samuel Xavier. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O Ministério de Comércio da China anunciou ontem uma investigação sobre as importações da carne bovina por parte do gigante asiático. A busca por informações aprofundadas vai se concentrar sobre as compras de carne bovina fresca, carne bovina refrigerada, cabeças de boi e também carne bovina congeladas importadas, entre o dia 1º de janeiro de 2019 e o dia 30 de junho de 2024, segundo dados das autoridades locais. Essa investigação envolve todos os exportadores da proteína bovina para a China e foi declarada a partir de uma formalização de pedidos por parte de entidades que representam o setor da pecuária no gigante asiático. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Olha, o pagamento de credores da 123 Milhas pode levar até 12 anos. Quem traz os detalhes dessa notícia é René Almeida. Milhas apresentou à Justiça o plano de recuperação judicial que define prazos e modalidades de pagamento para aproximadamente 800 mil credores em todo o Brasil. Nele, os credores são divididos em 3 classes: trabalhista, quirografários e microempresas e empresas de pequeno porte. Na classe trabalhista, o pagamento integral será realizado em 12 parcelas mensais iguais, corrigidas pela inflação a partir da homologação do plano. Já na classe quirografários, onde está a maior parte dos credores, há 3 opções de pagamento. O advogado especialista em direito do consumidor, Daniel Romano, explica. Primeiro, o reembolso integral, né, devolução integral dos valores, mas só daqui 6 anos e meio da aprovação do plano, que ainda não foi aprovado, só foi apresentado, em 12 parcelas semestrais. Na outra opção, com um desconto de 60% em 12 parcelas semestrais, com pagamento iniciando 1 ano e meio após a homologação do plano. E o pagamento integral de até R$ 450, que será feito em 10 parcelas semestrais a partir de 2 anos e meio após a homologação do plano. No entanto, na avaliação dele, nenhuma das opções é vantajosa. Todas essas opções são verdadeiros desaforos para o consumidor, porque na primeira opção, a pessoa vai demorar mais de 10 anos para receber, porque se vão ser 12 parcelas semestrais, nós estamos falando aí em 6 anos, mas vai começar a pagar daqui 6 anos e meio, então são 12 anos e meio para a pessoa receber todos os valores. Na segunda opção, ela vai demorar 6 anos para receber depois de 1 ano e meio, então são 7 anos e meio para ela receber todos os valores e não vai receber integral. E na última opção vai receber em 10 parcelas, 2 anos e meio, começando 2 anos e meio depois da homologação do plano, ou seja, são 7 anos e meio para recuperar o valor. E ainda se a pessoa optar por renunciar ao que passa dos R$ 450, vai ter um prejuízo maior. Considerando que o consumidor já foi lesado com um investimento que não teve retorno, ele orienta qual a melhor opção. Se a pessoa já está considerando esse dinheiro como perdido, acabe optando pela restituição integral, ainda que demore 12 anos para você começar a receber. Por quê? Porque pelo menos você vai receber o seu dinheiro de volta sem nenhum abatimento e ainda que sejam em 12 anos, você vai receber o valor que você pagou. O plano de recuperação judicial inclui credores das empresas do grupo 123 Milhas, Hot Milhas, Novum, Max Milhas e LH Lance Hotéis. Os créditos sujeitos à recuperação judicial totalizam 2 bilhões e 400 milhões de reais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desse sábado.
trajetória declinante da taxa de desemprego que vem ocorrendo nesse ano é consistente, afirmou a coordenadora de pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Adriana Berig. O recuo ocorre desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2024 até o período terminado em novembro. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, elaborada pelo IBGE, o percentual saiu de 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro e foi para 6,1% no período entre setembro e novembro desse ano, o que representa o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. E o PCC está expandindo a influência por vários setores da nossa sociedade brasileira. Quem vai trazer os detalhes dessa preocupante constatação é Iveson Gomes. O primeiro comando da capital, o PCC, é uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Originada em presídios de São Paulo, hoje exerce influência significativa em diferentes regiões do país. A partir da expansão conseguida com recursos vindos principalmente do tráfico de drogas, a organização conseguiu penetrar até no exterior, como explica o advogado e associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Eduardo Pazinato. Se expande a partir desta hegemonia no sistema prisional e depois na gestão do comércio ilegal de drogas, como uma espécie de agência reguladora do crime organizado em São Paulo, para outros estados e também a partir do domínio do comércio internacional de drogas, né? E passa a se expandir, inclusive, para o Paraguai, para a Bolívia, estabelecendo não só uma distribuição, mas também uma espécie de cartelização, né, do comércio internacional de drogas. Assim como outras organizações criminosas, como as milícias, o PCC impacta a economia local, especialmente em áreas mais vulneráveis à margem do Estado brasileiro. Outras mercadorias, algumas listas legais que são apropriadas, né, pelo crime organizado, a exemplo do GatoNet, do gás, da própria energia elétrica, né, da infraestrutura, né, de vida numa comunidade, mas também o tabaco que ali chega, produtos falsificados, né, como bebidas, enfim, uma cadeia produtiva que é apropriada pelo crime organizado, pelo PCC, que acaba se incorporando à economia formal com empresas de fachada, com investimentos, né, que chegam até a capacidade e o poder político e econômico de incidir no processo eleitoral e em contratações públicas, né? Eduardo Pazinato acredita que parte da estratégia de expansão do PCC passa pela penetração no Estado, tanto por meio da corrupção quanto com a nomeação de servidores financiados pelo grupo. Ele avalia que essa tática pode levar o Brasil a um processo semelhante ao ocorrido em outros países da América Latina, como o México. Os riscos são enormes, nós temos um caso na América Latina e Caribe, vários casos, né, recentes de crises, né, e de problemas que se complexificam a tal ponto como a mexicanização, né, da própria segurança pública, né, com o envolvimento, né, da alta cúpula da segurança pública, da defesa nacional do país e do próprio sistema político com o crime organizado, né. Esse é um risco sempre iminente, né, e que, portanto, demanda um aperfeiçoamento, né, uma qualificação das estratégias de enfrentamento ao crime organizado no Brasil. O enfrentamento ao crime organizado vai além do trabalho conjunto entre União, estados e municípios. Ele também passa por investimentos em políticas públicas que promovam educação, emprego e inclusão social de populações vulneráveis, diminuindo o poder de recrutamento de organizações como o PCC. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, às 7h26. A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação de Natal, a primeira fase da Operação Rodovida, com números preocupantes nas rodovias federais de Goiás. Realizada entre os dias 20 e 25 de dezembro, essa ação resultou em 1.878 autuações por infrações diversas, 50 acidentes e 69 feridos em 4 mortes. O período foi marcado pelo desrespeito às regras de trânsito, evidenciado também pelas 3.498 imagens capturadas por radares, destacando o excesso de velocidade como uma das principais infrações. Durante essa operação, veículos foram flagrados trafegando a velocidades alarmantes,
como 177 km por hora, 168 km por hora e 178 km por hora. Tudo isso na BR-153. Outro foco dessas fiscalizações foi a ultrapassagem indevida, infração que pode resultar em uma multa de até R$ 2.934,70, além da suspensão da habilitação e acidentes graves, como colisões frontais. De janeiro a novembro desse ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 272.955 infrações desse tipo em todo o país, causando 1.557 acidentes, 2.287 feridos e 363 mortes. Em Goiás, somente na primeira quinzena de dezembro, foram identificados 174 acidentes, 15 mortes e 137 feridos nas rodovias federais. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve aumento no número de ocorrências, que somaram 123 acidentes, 104 feridos e 11 mortes. Olha, um fio elétrico se soltou de um gato de energia em Águas Lindas de Goiás e matou um homem de 59 anos, um cachorro e um cavalo eletrocutados. O caso aconteceu na quinta-feira, no Jardim Barragem. Vizinhos acionaram o corpo de bombeiros e informaram aos militares que as vítimas já haviam sido encontradas no chão após receberem a descarga elétrica. Quando chegaram ao local, os militares constataram que havia um fio solto perto das vítimas. Ele era feito de alumínio e, segundo as autoridades, isso pode sim ter causado a morte das vítimas. O serviço de atendimento médico de urgência foi acionado para o socorro, mas o homem e os animais já estavam sem sinais vitais. A Companhia de Energia Elétrica também foi informada sobre o ocorrido. O caso do fio que se soltou do gato de energia e matou um homem, um cachorro e um cavalo, agora deve ser investigado pela Polícia Civil. E olha, o estado de Goiás registrou 52 casos confirmados de coqueluche em 2024, é o que diz a Secretaria Estadual da Saúde. Mas quem vai trazer esses números agora no Jornal Verde Vale é a repórter Débora Marques. Após um ano sem registros de coqueluche, Goiás registrou um aumento significativo em 2024, com 52 casos confirmados até novembro. As ocorrências foram distribuídas ao longo do ano, com destaque para os meses de junho, com 14 casos, e setembro, com 12 confirmações. A faixa etária mais afetada foi a de 10 a 14 anos, seguindo o padrão observado no Brasil. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e, segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da SES, Ana Cristina Gonçalves de Oliveira, a preocupação maior está nas crianças menores de 1 ano, que dependem da imunidade materna. Essas crianças, elas dependem da imunidade materna, né, da vacinação da mãe durante a gestação, para que essa criança tenha uma proteção pela vacina através da mãe, até o esquema vacinal completo para a faixa etária de 2 meses, onde se inicia a proteção para essas crianças. E já a faixa etária de 10 a 14 anos, que nós observamos também um aumento nessa faixa etária, é reflexo da falta da segunda dose do esquema vacinal, que são as crianças de 4 anos de idade. Os dados também apontam que Goiânia foi a cidade mais afetada, concentrando o maior número de casos. A distribuição por faixas etárias inclui 12 casos em crianças menores de 1 ano, 6 entre 1 e 4 anos, 5 crianças entre 5 e 9 anos e 3 entre 10 e 14 anos. E também 7 casos entre 15 e 19 anos, e 1 entre 20 e 29, e 8 casos em adultos com 30 anos ou mais. Ana Cristina Gonçalves de Oliveira destaca que os primeiros sintomas da doença se iniciam com um resfriado comum e podem ser leves. Sintomas podem ser leves, desde uma febre baixa, um mal-estar geral da criança com prostração, coriza e uma tosse seca. E gradualmente esse quadro pode evoluir para crises de tosse mais intensa, com o que a gente chama de tosse paroxística, ou seja, nessa fase a criança já afebriu ou febre baixa, e em alguns casos podem ocorrer também febre alta no decorrer do dia. E essa tosse muito forte, incontrolável, com crises súbitas e rápidas, elas podem causar vômitos, então a criança acaba desidratando também e dando também uma dificuldade de respirar. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta para a importância da vacinação na prevenção da doença. A vacina contra a coqueluche faz parte
parte do calendário nacional de imunizações e é administrada em várias etapas. No entanto, os dados de cobertura vacinal ainda estão abaixo da média recomendada pelo Ministério da Saúde, com a vacina pentavalente alcançando uma cobertura de 81,91% em 2024 e o primeiro reforço atingindo 76,9%. A meta de cobertura vacinal é de 95%. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora, 7h32. E o Atlético Mineiro iniciou a retirada do gramado natural para a implementação do sintético na Arena MRV. A imagem foi divulgada por Reinaldo, ex-atacante e atual funcionário do clube, nas redes sociais nessa sexta-feira. O Galo decidiu pela troca do gramado após o fim da temporada e o processo completo deve durar todo o Campeonato Mineiro, com o retorno do time para o estádio previsto para os primeiros jogos do Brasileirão. O Atlético ainda não oficializou qual será a sua casa durante esse período. Mineirão e Independência são as possibilidades. O custo para a instalação desse gramado gira em torno de 12 milhões de reais, de acordo com um estudo feito pelo Atlético no decorrer desse ano. O fornecedor será a empresa Total Grass, que executa obras de campos profissionais em parceria com a Field Turf. O sistema que será utilizado é o Quality Pro Stadium, com a autenticação FIFA Quality Pro, a mais alta certificação para gramados sintéticos. Após a remoção do gramado natural, a próxima etapa é a elevação do campo em 70 centímetros, seguida de processos relacionados à drenagem e à irrigação. A grama sintética deve começar a ser instalada em fevereiro de 2025. E o Vasco encaminhou a saída de mais um defensor nessa janela de transferências. Maicon tem acerto encaminhado para assinar um vínculo de empréstimo com Curitiba e defender o clube paranaense na próxima temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo GE. O jogador entendeu o momento e não dificultou as negociações pela saída. O contrato do defensor de 36 anos com o Vasco termina no fim do ano que vem. O time paranaense vai arcar com a maior parte dos vencimentos do atleta. Além de Maicon, o clube já acertou também a saída do zagueiro Léo para o Atlético Paranaense. O Vasco passa por uma reformulação no sistema defensivo para o próximo ano. O clube acertou com o Lucas Freitas e continua agora no mercado em busca de um zagueiro experiente com o status de titular. Um dos nomes em negociação é Fabian Balbuena, que tem o aval de Fábio Carille, com quem trabalhou no Corinthians entre 2016 e 2018. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 7h34. E os preços internacionais da soja futura encerraram as atividades da sexta-feira, contabilizando movimentações negativas na Bolsa de Chicago. O vencimento janeiro 25 foi cotado a $9,80, com desvalorização de 8 pontos. O março 25 valeu 9,89, uma perda de 7,5 pontos. O maio 25 foi negociado por $10, com baixa de 7 pontos. E o julho 25 teve valor de $10,12, uma queda de 6,5 pontos. Esses índices representaram quedas com relação ao fechamento da última quinta-feira, de 0,81% para o janeiro 25, 0,75% para o março 25, 0,69% para o maio 25 e de 0,64% para o julho 25. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E olha, nessa reta final de ano, muitas pessoas aproveitando para fazer compras, e dar presentes. Mas olha, um estudo, ele indica que as lojas não são obrigadas a realizar as trocas de presentes. Quem vai trazer os detalhes essa constatação desse especialista é a repórter Natália Lima. Não é uma data oficial, mas o 26 de dezembro já é conhecido como o Dia Mundial da Troca. Data que muitas pessoas vão às lojas para trocar os presentes que ganharam no Natal. No entanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, nem sempre é possível realizar a substituição de um produto. Em lojas físicas, a troca vai depender da política interna de cada estabelecimento. Especialista em direito do consumidor,
O advogado Willer Fleury explica que a obrigatoriedade só existe quando há vícios ou defeitos no produto e desde que não tenha sido informado de forma prévia e clara sobre alguma avaria pelo vendedor. Se essa troca ela é ocasionada, por exemplo, de um tamanho do produto ou pela cor de alguma, vamos dizer, aquele consumidor comprou alguma roupa e não gostou da cor, o fornecedor ele não está obrigado desde que ele não tenha também prometido para o consumidor que era possível fazer a troca. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele não prevê essa troca por liberalidade própria do consumidor, a não ser que tenha algum defeito, aí seria uma outra situação no caso de defeito do produto, onde o consumidor, aí sim ele pode acionar o fornecedor, que por sua vez, dependendo do produto adquirido, pode acionar a assistência técnica. Já quando a compra é realizada de forma online, o prazo para a troca é de 7 dias, independente de motivo, a contar da compra ou do recebimento do produto. Se o consumidor se sentir lesado, pode buscar soluções para o caso no PROCON ou procurar uma advogada especialista em direito do consumidor. Natália Lima, CBN Goiânia. Agora, 7h38, a gente vai para o terceiro e último intervalo aqui do Jornal Verde Vale. Na volta, você confere que a prévia da inflação fechou em alta e o desemprego caiu no menor nível possível. Essa notícia você confere logo após o intervalo comercial. Não saia daí, é rápido. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h42, já de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale desse sábado. Olha, a melhora das condições de geração de energia, em especial devido às chuvas que melhoraram os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, garantiram a manutenção da bandeira tarifária verde para o mês de janeiro de 2025. Com isso, não será cobrado o adicional nas contas de luz dos brasileiros, é o que informou a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira tarifária permaneceu verde em abril de 2022 até julho de 2024. A boa notícia se repetiu para dezembro de 2024 e será mantida em janeiro de 2025, devido à permanência de condições favoráveis de geração de energia no país. De acordo com a agência, os níveis dos reservatórios aumentaram com a chegada do período chuvoso, o que resultou no aumento da geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termoelétricas, acrescentou em nota divulgada nesta sexta-feira. E olha, os trabalhos de busca dos mergulhadores por desaparecidos na queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Tocantins e Maranhão, foram suspensos devido ao risco de desabamento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, identificou uma movimentação no que sobrou da estrutura da ponte e, por isso, recomendou a suspensão dos trabalhos. De acordo com a Marinha, o corpo de uma das vítimas foi encontrado por pescadores ontem à noite, a aproximadamente 6 quilômetros do local do desabamento. 2 vítimas foram localizadas também na quinta-feira, mas os corpos não foram resgatados devido ao risco para o trabalho dos profissionais. Com isso, são 9 o número de mortos e 8 desaparecidos. Na quinta-feira, mergulhadores localizaram caminhões que transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico a uma profundidade de cerca de 35 metros. Eles também localizaram uma moto e uma caminhonete. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico continua monitorando a qualidade da água no Tocantins. Segundo a agência reguladora, até o momento, não há risco de contaminação da água por vazamento de produtos químicos. E a prévia da inflação fechou em alta e o desemprego caiu no menor nível. Quem traz os detalhes dessa matéria é a Adriana Mesquita. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, fechou o ano com uma taxa de 4,71%. O dado foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta de 0,34% nos preços em dezembro encerrou 2024 acima da meta de inflação do Banco Central do Brasil de 3%. Embora ainda se trate de uma prévia,
O resultado é preocupante para os brasileiros. É o que avalia o economista, diretor na Valorum e professor do IBMEC, Marcos Sarmento Melo. De qualquer modo, evidentemente não é uma boa notícia, porque a inflação acaba pesando principalmente para aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que têm uma renda mais baixa e acabam recebendo, vamos dizer assim, menos recursos do Estado. Esses acabam sendo mais afetados. Mas não apenas isso, tem a questão também da taxa básica de juros, né, que tem de aumentar. Outro dado divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE foi em relação à queda do desemprego no país. Com taxa de 6,1% no trimestre encerrado em novembro, o Brasil alcançou a menor taxa de desocupação da história, já registrada pela pesquisa do Instituto iniciada em 2012. Para Sarmento, o desempenho do mercado de trabalho, apesar de mediano, é considerado bom e se deve a fatores como o crescimento da economia. É verdade que a gente tem que analisar que do pessoal que está empregado, 35% a 40%, é com carteira de trabalho assinada, né? Então, tem uma proporção muito grande de pessoas que, apesar de não estarem procurando emprego, terem algum tipo de renda, mas não estão cobertos, vamos dizer assim, pela legislação, né, e pela Seguridade Social do Estado, em, né, determinada proporção. Mas é uma boa notícia e principalmente explicada realmente pelo aumento do PIB. Ou seja, tinha uma expectativa de que o PIB de 2024 fosse fechar um nível muito mais baixo do que o que de fato está fechando, deve fechar em torno de 3%. A ocupação chegou a 103.900.000 trabalhadores, com o nível no ponto mais alto da série, 58,8%. Há 39.100.000 pessoas trabalhando com carteira assinada no país. E esse também é o maior patamar registrado pela pesquisa do IBGE. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita e Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h48. Olha, a Justiça Federal deu um novo prazo para que candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, sujeitos à perda de processos no dia 31 de dezembro, cumpram com as etapas exigidas sem terem que reiniciar os procedimentos no Departamento Estadual de Trânsito, o Detran de Goiás. A data limite, que venceria nesse Réveillon, foi estendida agora por mais 90 dias e segue até março do ano que vem. A perda do processo da CNH afetaria ao menos 94.000 candidatos no estado. O órgão anunciou em dezembro que 94.000 candidatos poderiam ter esses processos expirados no estado na virada desse ano. Essa decisão contempla candidatos que já fizeram outras fases do processo para a obtenção da CNH e carecem apenas da prova prática. Vale destacar que, caso o aluno não realizasse essa prova até o dia 31 de dezembro desse ano, teria que iniciar todo o processo e pagar tudo de novo, caso quisesse continuar tentando obter esse documento. Olha, nessa reta final de ano também, né, muitas festividades, queima de fogos, e os especialistas fazem um alerta. O barulho dos fogos de artifício incomodam autistas. Vamos conferir nessa matéria de Graciele Oliveira. Os tradicionais fogos nas festas de final de ano podem ser considerados como momentos de alegria e celebrações, mas para as pessoas com transtorno do espectro autista, são momentos de tensão e desafios. A terapeuta ocupacional da Clínica Intelectual do CRE, Jaqueline Carla Bessa, explica que o momento de festas é de preocupação para profissionais e familiares, pois os autistas têm sensibilidade com os barulhos. Ela ressalta ainda que esse é um momento de dor e que os autistas, principalmente as crianças, não sabem como lidar com o desconforto e podem chegar à autoagressão. Para a maioria das pessoas é barulho comum, mas para as pessoas com autismo é um incômodo, é um desconforto muito grande, porque elas reagem de forma exacerbada, é uma reação exagerada a esses estímulos que para nós é um som comum, mas para essas crianças pode causar uma sobrecarga sensorial, pode causar até mesmo dor, né? Muitas pessoas relatam dor de cabeça, dor no ouvido. Então, evitar o máximo possível soltar fogos de artifício, ou pelo menos diminuir
para que esse impacto seja diminuído para as crianças. Não julgar, acolher essas famílias. Então, menos julgamento e mais acolhimento. A terapeuta Jaqueline Carla destaca algumas estratégias que podem ser utilizadas pela família para minimizar os incômodos provocados pelos barulhos. Preparar uma caixa de papelão com os brinquedos que a criança gosta, para mudar o foco no momento de estresse, e usar fone de ouvido podem funcionar. Em primeiro lugar, preparar a criança que vai participar desses eventos. Então, não é que a gente quer que as crianças fiquem isoladas de forma alguma, mas explicar com antecedência o que irá acontecer. Então, vai para uma festa, vai para a igreja, vai para uma praça, né, que vai ter muita música, que pode ter várias pessoas estranhas conversando ao mesmo tempo. E aí você pode usar histórias, pode usar vídeos, de uma forma bem lúdica, e explicar para a criança, é o que a gente chama de previsibilidade da rotina. Uma outra estratégia que as famílias podem usar é criar um cantinho seguro, um cantinho sensorial. Então, é um lugar da casa que a criança pode estar, que tenha menos luz, que tenha menos barulho, que ela possa se acomodar nesse lugar. Soltar fogos de artifício de alto impacto ou com efeito de tiro é proibido em Goiânia. A Lei Estadual de 2022 proíbe a utilização de fogos em todo o estado. A lei se aplica a lugares fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e privadas. A única exceção são os fogos de artifício com efeitos de cores e luminosidade sem barulho significativo. A utilização de fogos é permitida em eventos religiosos e festividades culturais, reconhecidas como patrimônio cultural. Denúncias podem ser feitas na Agência Municipal do Meio Ambiente por meio do telefone 161 e também na Polícia Militar pelo 190. Graciele Oliveira, CBN Goiânia. E agora, às 7h53, o plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quinta-feira, em última votação, um projeto de lei que transfere à Prefeitura a responsabilidade pela construção, manutenção e adaptação de calçadas nas vias públicas. A proposta é de autoria do vereador Paulo Magalhães. Conforme o texto, o Executivo vai elaborar agora um projeto próprio para a padronização de calçadas de Goiânia, atendendo a critérios técnicos de acessibilidade. Além disso, a Prefeitura será responsável por construir ou reconstruir 5% do total de quilômetros de calçadas existentes a cada ano, com prazo máximo de 20 anos para a conclusão, a partir de janeiro de 2025. O financiamento dessas obras virá de recursos arrecadados com multas de trânsito e de parcerias público-privadas ou convênios. Esse projeto agora segue para a sanção ou veto do prefeito municipal. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora às 7h53 e no futebol, o mercado da bola segue aquecido. O Cruzeiro anunciou a chegada do atacante Yannick Bolasie, que estava livre no mercado após encerrar o vínculo com Criciúma. O congolês de 35 anos assinou contrato até dezembro de 2025. O jogador é a quarta contratação anunciada pelo clube para a próxima temporada. Além dele, o Cruzeiro anunciou as contratações do atacante Dudu, que estava no Palmeiras, o meia Rodriguinho, que defendeu o América Mineiro nesse ano, e do volante Christian, que se transferiu para o Atlético Paranaense. Nos próximos dias, a diretoria da Raposa espera anunciar mais 4 reforços. O lateral Fagner do Corinthians, o meia Eduardo do Botafogo e os atacantes Marquinhos, ex-Fluminense, e Gabigol do Flamengo. Bolasie estava no radar do Cruzeiro há algum tempo e as negociações se intensificaram após o aval do técnico Fernando Diniz. Comissão técnica e diretoria consideram o congolês uma opção distinta no elenco, com imposição física e qualidade técnica. Embora tenha dito recentemente que deseja permanecer na Juventus, o lateral brasileiro pode ser negociado pelo clube italiano na janela de inverno do futebol europeu em janeiro. Estamos falando de Danilo. O jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, afirmou nas suas redes sociais que a Juventus já informou ao seu capitão Danilo que ele está disponível no mercado a partir de janeiro. Como tem compromisso com a Juventus até junho de 2025, Danilo já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. Em novembro, o Vasco demonstrou interesse no defensor de 33 anos, que pode jogar como lateral ou zagueiro.
No início de dezembro, diante dos rumores de uma possível transferência na janela de inverno, Danilo demonstrou o desejo de cumprir o seu contrato até o fim. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E olha, a sexta-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho sem apresentar muitas movimentações na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 68,45 e R$ 73,20. De acordo com uma análise, mesmo com o dólar mais forte, os futuros do milho operam praticamente estáveis na Bolsa Brasileira. Com feriado de Natal, a semana é de poucos negócios no mercado físico brasileiro. Compradores só estão no mercado para negócios pontuais e produtores estão com menor ritmo de ofertas, tentando postergar negócios para o começo do ano. É provável que vejamos uma desaceleração no Farmer Ceiling nesta semana, é o que dizem os analistas da consultoria. Agora, 7h56. E os micro e pequenos empresários têm somente até o dia 31 de janeiro para regularizar as pendências com a Receita Federal. Fique atento a esses prazos nessa reportagem de Sabrina Vilela. O prazo para que micro e pequenos empreendedores regularizem as pendências com a Receita Federal foi prorrogado. Inicialmente, esse prazo se encerraria no dia 31 de dezembro. Agora, foi prorrogado para o dia 31 de janeiro de 2025. O motivo, segundo a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Sucena Rummel, é que muitas pessoas ainda não fizeram a regularização e a instabilidade apresentada pelo sistema desde o Natal. Segundo informações da Prefeitura de Goiânia, em torno de 2.387 MEIs foram notificados. O que acontece? Mais de 1.800.000 empresas, né, elas foram notificadas entre microempreendedores e Simples Nacional para regularizar as suas dívidas. Em torno de 750.000 microempreendedores foram notificados para regularizar. E aí o governo deu o prazo, que era até agora, final de dezembro, prorrogou até 31 de janeiro, que também é o prazo de adesão das empresas para o Simples Nacional. E justamente, né, porque todas essas dívidas aí somam em torno de 26 bilhões. Então, os MEIs tiveram mais um tempo, vão ter, né, para regularizarem as suas pendências e continuar no regime simplificado. Sucena Rummel explica que o microempreendedor que não fizer a regularização vai deixar de atender às condições exigidas e impostas para a MEI e passa a ser tributado pelo percentual de faturamento. O microempreendedor, automaticamente, ele é desenquadrado e ele vai se tornar uma microempresa. Automaticamente ele deixa de pagar o imposto único e ele passa a ser tributado pelo seu percentual de faturamento. Então, hoje que paga uma taxa única, automaticamente ele tem que, além de ter a sua carga tributária aumentada, ele vai ter que cumprir obrigações acessórias e fiscais, tanto perante o Estado, o município, né, quanto ao governo federal. Fora a obrigação da contratação também de um profissional da contabilidade para poder fazer toda essa operação e cumprimento de obrigações acessórias. Então, assim, o custo dele vai ser bem maior. O processo de adesão ao Simples Nacional é por meio do portal do Simples Nacional. Como outros serviços estão passando por cadastro no mesmo período, a orientação é que o microempreendedor individual não deixe para fazer a regularização de última hora. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. 7h59. A gente chega ao fim de mais uma edição do Jornal Verde Vale deste sábado, dia 28 de dezembro de 2024. Agora você vai ficar com o programa Alto Astral. Vem aí Lola Cunha para animar o seu sábado. Um ótimo fim de semana para você. O Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. Jornal Verde Vale.